Você já sentiu como se Deus estivesse em silêncio? Como se as respostas demorassem demais? Como se os céus estivessem fechados e o mundo entregue ao caos? Pois foi exatamente nesse tipo de tempo que surgiu João Batista. Um homem comum aos olhos da multidão, mas extraordinário aos olhos do Altíssimo. João não apareceu por acaso. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio de Deus depois de 400 anos. E mais do que isso, foi o único profeta que teve o privilégio de olhar nos olhos do Messias e dizer: eis o Cordeiro de Deus. Mas quem era esse homem? E por que sua vida incomodava tantos poderosos? Hoje você vai descobrir os segredos de uma vida marcada por coragem, renúncia e fidelidade absoluta. Vai entender por que Jesus disse que, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. E vai se emocionar com detalhes que talvez você nunca tenha ouvido antes, sobre o encontro mais impactante do Evangelho e sobre a morte mais injusta já executada por orgulho. Esse vídeo vai te mostrar o que realmente acontece quando alguém decide viver por completo as promessas de Deus, mesmo que isso custe tudo. E atenção, ao final, você não será mais o mesmo. A história de João não é apenas uma biografia bíblica. Ela é um espelho que revela o que Deus espera de mim e de você. E ao longo dessa jornada, eu vou te conduzir pelos mistérios, pelas dores e pela glória escondida na vida do último profeta. Mas antes de começar, me responde nos comentários. Você já se sentiu chamado por Deus para algo maior, mas teve medo de dar o passo? Sua resposta pode ajudar outras pessoas a encontrarem coragem. Então, escreva agora mesmo. Sua voz pode ser o começo de uma nova fé. Imagine um mundo mergulhado no silêncio de Deus. Séculos inteiros se passaram, desde que o último profeta levantou a voz para anunciar a vontade do Altíssimo. O povo de Israel seguia em sua rotina religiosa, mas os céus estavam mudamente fechados. Nenhuma nova profecia, nenhum sopro divino. Apenas o eco distante das promessas de Deus, contidas nas Escrituras. Até que, como um trovão no meio do deserto, surge João, um homem estranho aos olhos do mundo, mas escolhido para carregar o peso de um chamado milenar, preparar o caminho para o Messias. Você já parou para pensar por que foi justamente ele quem Deus escolheu? Não era sacerdote, não era doutor da lei, não era influente. Era alguém que vivia entre pedras e escorpiões, vestindo pele de camelo e se alimentando de gafanhotos. Aos olhos humanos, João Batista era marginal, mas aos olhos do Espírito Santo, era instrumento. Ali, no deserto, sua voz quebrava o silêncio de 400 anos. E quando ele gritava: arrependei-vos, cada palavra carregava o peso dos profetas que vieram antes dele. Elias, Isaías, Jeremias, todos ecoavam através dele. João não veio agradar, mas confrontar. E é justamente isso que mexe conosco até hoje. Quando foi a última vez que você deixou uma palavra de verdade te sacudir por dentro? Ele não apenas anunciava a vinda do reino, ele encarnava esse anúncio. Seu estilo de vida simples, radical e sem vaidades era um protesto vivo contra o sistema religioso corrompido da época. O batismo que realizava nas águas do Jordão não era só um ritual, era um chamado à metanoia, à conversão de vida. João sabia que fé não é aparência. Fé é transformação. João não batizava para ganhar seguidores, ele batizava para abrir corações. E é por isso que milhares saíam das cidades para ouvir aquele homem que não tinha nada menos, mas tinha tudo, porque tinha Deus. Você teria coragem de viver assim? João Batista abalava estruturas,
não porque gritava alto, mas porque falava com autoridade. E essa autoridade não vinha de títulos, mas da intimidade com o Espírito Santo. Enquanto os fariseus decoravam leis, João se deixava moldar pela oração e pela solidão. Enquanto os sacerdotes buscavam poder, João buscava o silêncio de Deus. E é nesse contraste que a figura dele se torna tão poderosa. Ele não fazia parte do templo, mas o céu o reconhecia como a trombeta que anunciaria o Cordeiro. Por que será que os homens mais usados por Deus muitas vezes estão fora dos palcos religiosos? É impossível entender João Batista sem entender sua missão: preparar o caminho para Jesus. E preparar o caminho significa aplainar terrenos, derrubar vaidades, desmontar máscaras. É por isso que ele confrontava pecadores, líderes religiosos e até governantes. Ele não temia a rejeição, porque não buscava aplausos. João vivia para preparar corações para o amor de Deus. O deserto onde ele vivia era também um símbolo espiritual. Lugar de provação, sim, mas também lugar onde Deus fala com clareza. Será que hoje conseguimos ouvir a voz de Deus? Ou estamos ocupados demais com os barulhos do mundo? O mais surpreendente é que, mesmo sendo tão extraordinário, João sabia exatamente quem ele era menos e quem ele não era. Quando lhe perguntavam se era o Messias, ele respondia com humildade: não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Ele não buscava protagonismo, mas sabia que seu papel era crucial no plano de salvação. Ele era a lâmpada, mas sabia que não era a luz. Essa consciência profunda do seu lugar na história da fé nos ensina algo urgente. Quem tem identidade em Deus não precisa disputar espaço com ninguém. Você sabe qual é o seu lugar na missão de Deus? João não precisou de holofotes para ser gigante. Não fundou templos, não escreveu livros, não acumulou riquezas, mas preparou os corações para receber o Salvador. Ele foi a ponte entre a antiga promessa e o cumprimento dessa promessa. Jesus, sua existência foi breve, mas seu impacto eterno. E é isso que mais emociona. Um homem simples, corajoso, ousado, movido unicamente pelo amor de Deus. Ele não buscava fama, buscava fidelidade. E é por isso que Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Que será que Jesus veria em nós se olhasse com os mesmos olhos? Hoje, a voz de João continua ecoando nos desertos da nossa alma. O seu grito não foi apagado pela história. Ele ainda clama: endireitai os caminhos do Senhor. E essa mensagem é urgente. A fé não pode mais ser adormecida. A esperança não pode mais ser adiada. A salvação não pode mais ser adormecida por distrações. O chamado continua, e a pergunta que fica é: você está pronto para deixar João preparar o caminho do seu coração para Jesus? Ou vai continuar esperando que outros façam aquilo que Deus já está chamando você para fazer? Foi à beira das águas do Jordão que a eternidade tocou o tempo. João, o profeta do deserto, estava imerso na missão que o consumia: chamar o povo ao arrependimento. Entre multidões que desciam das cidades e vilarejos, uma figura se aproximou. Não vinha com a arrogância dos fariseus nem com a culpa dos pecadores públicos. Era Jesus, aquele que João esperava desde o ventre, aquele que o Espírito Santo já lhe revelara. Estava diante dele, e o mundo, naquele instante, parou para respirar mais fundo. Você já pensou como João se sentiu ao vê-lo se aproximar? João treme, não de medo, mas de reverência, porque ele sabe que aquele que vem até ele não tem pecados a confessar. O Batista, aquele que batizava todos, agora hesita em tocar o Messias. Eu é que deveria ser batizado por ti, diz ele.
como quem reconhece que está diante do Cordeiro de Deus. Mas Jesus insiste, pede para ser batizado. Por quê? Para cumprir toda a justiça, para se identificar com o homem, com o pecador, com a humanidade ferida. Esse gesto humilde de Jesus é a própria essência do amor de Deus. O que será que o céu queria nos ensinar naquele momento? As águas do Jordão, que tantas vezes lavaram pecados simbólicos, agora recebiam um único puro. Jesus mergulha, não para ser purificado, mas para purificar as águas para todos nós. Nesse gesto simples, ele inaugura a nova aliança. O Antigo Testamento começava a se curvar diante do Novo. E ali, diante de João e da multidão silenciosa, o céu se rasga. Uma voz se ouve: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre ele. Você consegue imaginar a força espiritual desse instante? É o único momento nas Escrituras em que vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando juntos, de forma clara, diante dos homens. A Trindade inteira se revela, não no templo de Jerusalém, mas num rio lamacento, entre pessoas comuns, num ato de humildade. Isso não te emociona? A glória de Deus não se exibe nos palácios, mas nas margens do arrependimento. João foi a testemunha escolhida para essa revelação, e essa escolha não foi por acaso. Foi recompensa de uma vida entregue, consagrada, moldada pela oração e pelo deserto. Mas algo ainda mais profundo acontece. João começa a entender que sua missão está cumprida. Ele era a voz, mas agora a palavra havia chegado. Ele era a lâmpada. Mas agora a luz estava diante dele. João reconhece que seu papel era preparar, mas não permanecer no centro. E ele declara: "É necessário que ele cresça e eu diminua." Quantos hoje seriam capazes de fazer essa escolha? Descer de cena para que Cristo apareça. Esse é o ápice da fé. Quando não buscamos o próprio brilho, mas deixamos o amor de Deus brilhar em nós. Mesmo assim, João continua firme. Seu coração, embora alegre pela revelação do Messias, começa a ser tomado por um silêncio diferente. Ele sabe que seu caminho será outro. Já não é mais tempo de proclamar a vinda. Agora é tempo de dar espaço. E isso dói, porque a fé verdadeira não é feita só de êxtase, mas também de renúncia, mesmo com o Espírito Santo presente. João sente a solidão que acompanha os que se entregam por inteiro. Você já sentiu isso? Essa mistura de paz e despedida, de alegria e perda, de missão cumprida e cruz à vista? O encontro com Jesus foi também o início do fim para João. Seu nome começaria a desaparecer, enquanto o de Cristo cresceria nos corações. Isso não é trágico. É belo, porque João entendeu algo que muitos líderes esquecem. O centro da fé não é um mensageiro, mas a mensagem. Não é o batizador, mas o Salvador. E isso dá sentido à sua vida e à sua morte. João não se apegou à sua missão como uma posse, mas como um serviço. E quem serve a Deus, entrega, não se agarra. Será que nós estamos prontos para viver uma fé assim? O batismo de Jesus no Jordão não foi um ritual vazio. Foi o marco que dividiu eras. Aquele encontro revelou o amor de Deus em sua forma mais humilde e mais poderosa. Mostrou que a salvação não viria por mérito, mas por graça. Que o OCU se abre quando a entrega, e que o Espírito Santo desce sobre aqueles que dizem sim, mesmo sem entender tudo. João foi fiel até o fim, e por isso foi o escolhido para esse momento único na história da humanidade. Agora a pergunta é:
Se Jesus te pedisse hoje para abrir espaço, você estaria pronto para deixá-lo entrar? João poderia ter escolhido o silêncio, poderia ter evitado o confronto, poderia ter se mantido seguro no deserto, longe dos palácios, longe da corrupção, que se escondia por trás dos muros da realeza. Mas ele escolheu a verdade. Escolheu ser fiel à voz de Deus, mesmo sabendo que isso custaria tudo. E essa escolha o levou aos corredores sombrios do poder humano, onde Herodes Antipas reinava com mãos sujas de medo e cobiça. Já se perguntou qual é o preço de dizer a verdade? Herodes havia tomado para si a esposa de seu irmão, Herodíades, menos numa união ilícita que feria a lei de Deus. Muitos se calaram. Os cortesãos aplaudiram. Os religiosos fingiram não ver. Mas João, o profeta do Jordão, não se calou. Ele apontou o pecado do rei, não como acusação, mas como alerta. Gritou diante de todos: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E ao fazer isso, firmou o passo que o levaria à prisão. João não buscava confusão, busca justiça. E justiça incomoda os injustos. Preso na fortaleza de Maqueronte, João se viu cercado por muros e silêncio. O homem que falava ao povo agora estava trancado por falar ao poder. Mas mesmo atrás das grades, sua voz ecoava: Herodes, Altímia. Não porque João ameaçava sua autoridade, mas porque sua consciência tremia diante das palavras do profeta. O Espírito Santo usava João mesmo no cárcere, mas Herodíades não sentia temor, sentia ódio. E esse ódio crescia, alimentado pela culpa que se recusava a se arrepender. Já pensou como o pecado nos torna hostis à verdade? Chega então a noite da festa. Herodes, cercado de nobres, vinho e orgulho, é seduzido por sua enteada, Salomé. Ela dança, e a dança, carregada de sensualidade e manipulação, encanta os olhos cegos de um rei sem discernimento. Ele promete dar a ela o que quiser, e o pedido, sussurrado por Herodíades, cai como uma lâmina. Quero a cabeça de João Batista. Em vez de rir, Herodes empalidece, mas, por orgulho e medo de parecer fraco diante dos convidados, manda cumprir o desejo. Já reparou como o orgulho mata mais do que a espada? João está sozinho, na cela, mas sua alma não está em trevas. Ele sabe quem é, sabe por que está ali, e sabe quem é aquele que está por vir. Quando o carrasco entra na honra, gritos. Não há desespero. Há silêncio. Um silêncio que não é de medo, mas de paz. João entrega sua vida como viveu, com coragem, com fé, com esperança. Sua cabeça é entregue num prato, mas sua voz ecoa até hoje. Porque quem morre por fidelidade ao amor de Deus, não morre de verdade. Você conseguiria ser fiel até o fim? O martírio de João não foi fracasso, foi coroação. Ele não foi derrotado por Herodes. Ele foi exaltado pelo céu. Porque no reino de Deus, quem perde a vida por amor a Cristo, ganha a eternidade. João nos mostra que seguir Jesus não é sobre conforto, mas sobre convicção. Não é sobre ser aceito, mas sobre ser verdadeiro. Ele é o profeta que não recuou, e sua morte se tornou semente para a missão de Jesus. É por isso que Cristo o chama de mais que um profeta. Já parou para pensar como a cruz começa antes do Calvário? Herodes continuou com sua coroa, Herodíades com sua vingança satisfeita, mas ambos seguiram com almas vazias. Enquanto isso, João entrou na glória. Aquele que foi a voz no deserto agora era recebido pela voz do Pai. O mundo tentou calar a verdade com uma espada, mas só conseguiu torná-la imortal. Porque toda vez que alguém se levanta para viver com integridade, João Batista revive em espírito.
Toda vez que você escolhe ser luz em meio à escuridão, Ele caminha ao seu lado. Você já pensou se sua vida está ecoando a eternidade? Ou se apenas ecoa os ruídos do mundo? O martírio de João nos coloca diante de uma escolha: viver para agradar aos homens, ou viver para agradar a Deus. Ele não morreu porque errou, morreu porque acertou em cheio. E hoje, seu testemunho nos desafia a sair da superficialidade. A fé precisa de coragem. A oração precisa de entrega. A esperança precisa de firmeza. A salvação não é um prêmio para os mornos, mas uma promessa para os que, como João, vivem o Evangelho com o coração inteiro. E agora, a decisão é sua. Você vai apenas admirar o profeta ou se tornar um também? A vida de João Batista nos ensina que seguir Jesus não é caminhar por trilhas pavimentadas de conforto, mas andar pelo deserto com os olhos fixos no céu. Ele não viveu para agradar, mas para obedecer. Não buscou palmas, buscou fidelidade. E hoje, o Espírito Santo continua levantando vozes que clamam no deserto da indiferença, da superficialidade, da omissão. A pergunta é: você está disposto a ser uma dessas vozes? Está pronto para se levantar com coragem, mesmo que isso custe seu orgulho, sua reputação ou sua zona de conforto? João não precisou de uma multidão para ser profeta. Elas precisam de convir. E talvez seja isso que Deus esteja pedindo de você hoje. Talvez seja a hora de parar de adiar Dulce Iskander, de esperar o momento perfeito. João não esperou. Ele ouviu a voz de Deus e foi. E você vai continuar se calando por medo, ou vai começar a viver a fé com a intensidade de quem sabe que o tempo é curto e o chamado é urgente? Me conta aqui nos comentários. O que mais te tocou na história de João Batista? Foi sua coragem? Sua renúncia? Ou o fato de que mesmo preso, ele continuou sendo uma luz no meio da escuridão? Se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui nós seguimos mergulhando fundo nas histórias bíblicas que transformam vidas. E compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa acordar espiritualmente, alguém que precisa ser lembrado de que vale a pena ser fiel, mesmo quando isso dói. E para terminar com a palavra que sustenta a nossa fé, fica esse versículo de força e encorajamento direto do Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. Diante de quem tremerei? Que a voz de João Batista continue ecoando em seu coração. Que sua vida também seja um grito de verdade, fé e esperança neste mundo sedento por salvação.